E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao Papo Diferente. Como eu já falei, aqui você sabe de tudo, do universo das pessoas com deficiência. E quem não me conhece ainda, meu nome é Diego, prazer. Meu nome é Diego, sou conselheiro estadual da juventude, representando as pessoas com deficiência. E quem caiu nesse canal de paraquedas, assistam até o final e vamos lá pro vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre mercado de trabalho. Mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Que eu já falei aqui sobre mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Falei até das vagas. Vou dar um exemplo aqui, que vai ser esse tema. Vou dar um exemplo. Se numa empresa, se numa empresa tiver 100 ou mais funcionários, 100 ou mais funcionários, e então, se numa empresa tem, se numa empresa tem 100 ou mais funcionários, 100, 200, um exemplo. Se tiver 200 funcionários, 2% tem que ser voltada às pessoas com deficiência, ou 2% a 5%. Tem aí o limite, 2% a 5%. Então depende muito daquela empresa. Depende muito daquela empresa. Depende muito. Se numa empresa, como eu falo, tiver 100 funcionários, um exemplo, tiver 100 funcionários. 100 funcionários, 2% a 5% tem que ser destinado a pessoa com deficiência. Tem que ser destinado a pessoa com deficiência. 2 a 5% do percentual tem que ser voltado a pessoa com deficiência. E se tiver 200 a 300 funcionários aquela empresa, tiver 200 ou 300 funcionários, esse percentual que eu falei aumenta. Esse percentual que eu falei aumenta. E todo mundo quer saber, Diego, e se as empresas não cumprir, tem fiscalização nas empresas? Se as empresas não cumprirem, paga multa? É de quanto essa multa? É de quanto? E se as empresas não cumprirem, será que tem fiscalização? Se você acha que tem fiscalização nas empresas para as pessoas com deficiência, pode me mandar uma mensagem aqui embaixo para mim. Mandar uma mensagem, não, Diego, não tem, ainda está faltando muita fiscalização nas empresas. Está faltando muita fiscalização nas empresas. Então deixa um comentário aqui embaixo. Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Para eu comentar, para eu falar para vocês. Deixa aqui um comentário aqui embaixo do vídeo. E é isso, pessoal. Se as empresas não cumprirem, será que aquela empresa paga multa? E de quanto é a multa? De quanto é a multa? Você que está me assistindo agora, você sabe de quanto é a multa daquela empresa? Se a empresa descumprir, então depende muito daquela empresa. Se for daquela empresa, se tiver começando, tiver no mercado pouco tempo, tiver começando, então depende muito da margem, daquela empresa, depende muito da margem daquela empresa. Se for um igual o que eu não vou falar aqui, se for uma empresa igual o que eu não vou falar aqui, que eu não posso falar aqui, o nome da empresa, não posso falar aqui, mas se for uma empresa grande, um exemplo,
Se for uma empresa grande, se for uma empresa grande, enorme, paga quanto essa empresa se descumprir? Então assim, depende muito da empresa. Como eu falei para você, depende muito da empresa. Depende muito daquela empresa. Se for uma empresa que entrou no mercado, que entrou agora, que ainda está contratando funcionário, que entrou agora, se for uma empresa, uma mini empresa, vamos falar assim, se for uma mini empresa, então depende muito daquela empresa. Depende muito. Se for uma empresa grande, vai pagar o valor é maior do que aquela empresa pequena, entendeu? Mas vai pagar multa. Paga multa sim. Se descumprir a lei de cotas, paga-se multa. Paga multa sim. Se descumprir a lei de cotas, vai pagar multa ou não vai? Paga sim, como eu falei, depende da empresa. Depende da empresa. Como eu falei, depende da empresa. Se for uma mini empresa que está começando agora, que não quer contratar pessoas com deficiência, ela mesmo assim vai pagar multa ou não vai? Paga. Mesmo assim ela vai pagar multa, mas é uma multa baixa. Por quê? Porque aquela empresa está no mercado de trabalho faz pouco tempo. Estou dando um exemplo. Que aquela empresa está no mercado de trabalho faz pouco tempo. Então depende muito da empresa. Ah, Diego, mas tem fiscalização para fiscalizar? Tem fiscalização ou não para fiscalizar aquela empresa que está descumprindo? Que está descumprindo a lei. Tem fiscalização? Como é essa fiscalização? Se tiver fiscalização, como é a fiscalização daquela empresa? Como é? Os fiscais do trabalho vão lá, bem, os fiscais que mexem, vamos falar assim, que mexem com isso, que é para isso, os fiscais do trabalho que vão naquela empresa, realmente vai naquela empresa e constata o auto, constata realmente que aquela empresa está descumprindo a lei das pessoas com deficiência, que está descumprindo a lei. Se um fiscal de trabalho chegar lá e não vê nenhuma pessoa com deficiência, naquele carro, como eu esqueci até o nome, naquele formulário eu esqueci até o nome, mas bem, mas se o fiscal de trabalho, por exemplo, for lá e constatar realmente que lá não tem pessoas com deficiência, como a lei fala, a lei federal, que eu vou deixar até aqui embaixo, a lei federal fala que é para ter pessoas com deficiência. Se não tiver, ele paga uma multa. E como eu já falei aqui, depende da empresa. Ah, então a empresa não vai pagar multa de respeitou, não contratou pessoas com deficiência e vai ficar assim mesmo? Não, a empresa paga uma multa. A empresa paga. Cada empresa, se descumprir a lei, vai pagar sim uma multa. Ah, mas essa multa, Diego, é alta ou não é alta? Então, como eu falei aqui, depende muito da empresa. Entendeu? Depende muito da empresa. E contratando pessoas com deficiência,
eles ganham para isso? Eles ganham para isso ou não? Eles ganham, mas ganham impostos. É imposto. Diminui o imposto. Diminui o imposto daquela empresa. Então diminui, contratando pessoas com deficiência, diminui o imposto daquela empresa. Diminui muito o imposto daquela empresa. Diminui muito o imposto daquela empresa. E é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham gostado. E é isso. Qualquer dúvida, sugestões, opiniões, escreva aqui embaixo do vídeo, que eu respondo cada um de vocês, eu respondo cada um de vocês. E é isso, pessoal. E até logo!